Oi, saiu o som agora, será? Oi, olha, ficou eu ao vivo, mexendo no microfone. Agora saiu o som? Muito bem. Vamos lá então, né? Ó, eu vou ter que começar de novo. Não foi combinado isso, mas a minha comandante fez de propósito, porque ela quer que eu fale 2 vezes a abertura. Então, boa terça-feira a vocês que estão acostumados a nos ver na quinta. Tô cansado. Hoje eu parece que tô com uma bola na boca, porque eu tô com a minha boca machucada, mas eu tô aqui para vocês. Fui quinta-feira passada, eu fui para Florianópolis, foi muito bom, muito legal. Fui receber uma premiação lá, então por isso não teve podcast de quinta. Então nós estamos com o episódio daquela quinta, um episódio atrasado hoje. É ao vivo, viu, gente? Então vocês podem perguntar, que tá valendo. Eu quero que vocês perguntem, por favor, não me deixa aqui eu e a Emily sozinha batendo papo, porque senão a gente vai até amanhã e vocês não vão saber coisas pontuais da vida dela. E aí hoje, essa convidada ela é top. Por isso que eu fiz questão de marcar para segunda-feira. Por quê? Porque vocês precisam conhecer da história dela. Ela trabalha lá com o nosso amigo Leonardo, que também esteve aqui no Conexão Podcast, né? Tá aí comigo, conversando, estamos ajustando algumas coisas. E eu quero que você ouça dela mesmo quem é ela. Então, Emi, se apresenta para nós de novo, né? Olá, boa noite todo mundo. Meu nome é Emily, né? Tenho 25 anos. Tenho 3 filhos. Solteira, divorciada, né? Lógico. Peraí que eu fiquei confuso. Você é solteira ou divorciada? Divorciada. Eu sou loiro, filha. Agora tem que ser divorciada, não pode falar mais solteira. Né? Comecei muito nova, né? Fazendo unha, faço unhas hoje. Você tem quantos anos mesmo? 25 anos. Tenho 3 filhinhos, 3 menininhos. Um de 6 anos, um de 3 e um de 1 aninho. Sou manicure, né? Nail designer também, mexo com alongamento de unhas. E, gente, eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez, né? Só um pouco nervosa? Só um pouco. Ó, então você faz assim, ó, você olha pra mim, esquece as câmeras e faz de conta que nós estamos lá, você fazendo meu... Eu não vou falar isso, porque senão o chulé, né? Vai dar trabalho. Sim. Mas faz de conta que você tá fazendo minha unha e batendo aquele papo, contando a sua história. Sim, tá bom. Que vai dar tudo certo. Tá bom? Tá bom. A gente não morde. O povo tá, ó, tem 255 pessoas aqui assistindo. Meu Deus. Mas eles não vão morder você, tá bom? Então, ó, um microfone, fica tranquila. Dá aqui o celular, você tá nervosa. Pronto, tira o celular dela, tem que ser no ao vivo, é assim. E agora você vai, ó, você tem 3 filhinhas e você filhinhos. Isso, 3 legal. Menininhos. Um de 6 anos, um de 3 e um de 1 aninho. Você trabalha com o quê? Sou manicure, nail designer, faço alongamento de unha. Como que é? Fala de novo. Você é o quê? Nail designer. Aí, antigamente era só quem fazia pé e mão, né? Só pé e mão. Agora já ficou todo famoso. Agora já tá tudo bem elaborado, né? E você sabe me dizer por que dessa diferença aí, desse mudança de nome? Só ficou em inglês ou tem diferença? Não, da manicure anterior para... Tem diferença, porque a manicure e pedicure mexe com pé e mão, tradicional, faz embelezamento de unhas, né? E a nail design, ela é extensionista. Ela faz alongamento de unha, artística, né, tradicional, é assim. Essa é a diferença. Então uma faz a unha simplesmente só deixa a unha mais linda. Isso, maior. Faz aqueles desenhinhos e tal. Agora a nail design ela já faz aquele alongamento, que é o em gel, o de vidro, de fibra. Molde F1, tudo isso. Que tem um monte de tipo, né? Hoje em dia tem bastante. Legal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, para você fazer aquele jabá, porque você pagou caro para estar aqui, então você precisa divulgar isso aí, hein? Mas você não começou a trabalhar como manicure, ou você teve outras profissões ou não? Não, Marcelo, quando eu estava com 14 anos, eu fazia a minha própria unha e fazia da minha mãe. E aí as meninas que moravam perto de casa, assim, as meninas que eu conversava, que era colega da minha mãe, viam minha unha, vinha a unha da minha mãe e falava que eu trabalhava muito bem. Sim. Né? Com apenas 14, 15 anos, mais ou menos. E aí, eu comecei a me afundar, né, um pouco nisso. Eu comecei a fazer, aí eu fazia de uma ali, outra aqui.
Eu comecei apenas com um alicate, uma base e um esmalte branquinho. Aí minha tia fazia curso, né? Minha tia Lília, ela fazia curso para fazer pé e mão. E ela viu que ela não ia dar muito certo, que ela não queria, não era aquilo para ela. Então, como ela já tinha todo o material, todas aquelas técnicas, ela me ensinou um pouquinho, né? Ela fazia a minha unha para eu sair quando eu era mais novinha. Aí, quando ela viu que ela não ia mais não queria mais fazer, não era para ela aquilo, ela começou a me ensinar, me ajudar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Aí ela tinha todo o material. E quando ela teve todo esse material, ela falou que não queria mais. E ela deu todo aquele material dela para mim, para eu começar a fazer. Aí foi aí que eu comecei a fazer a unha dela. As meninas começaram a ver, falavam que eu fazia muito bonito, gostava de fazer desenho, que eu sempre gostei de arte, né? Então, aí eu comecei a fazer os desenhos, borboleta, abelha, tudo na unha, assim, bem... Você era arteira quando criança? Meu Deus, muito. Então você só continua fazendo arte diferente. Sim, agora. Agora é só arte diferente. Aí eu continuei, né? Tipo, fui fazendo, minha mãe começou a me incentivar, falou que se eu quisesse fazer um curso ela daria para mim, só que eu falei para ela que eu não queria, porque eu já era boa, então continuei. Só fui me aperfeiçoando assim, conforme o tempo mesmo. E aí eu gostei, né, daquele mundo, falei, nossa, bem legal, né? E tipo, eu não conheci nenhum outro trabalho. Então, foi só unha daí para frente. Aí eu comecei a fazer unha da minha avó, das minhas tias. Aí as pessoas começaram a pedir para fazer unha comigo também. Aí eu fui fazendo. A partir dos meus 15 anos, foi só unha que eu comecei a fazer. Aí, na verdade, teve um tempo que eu tive, acho que eu tinha 16 anos, que eu quis trabalhar um pouco com eleição, que eu vi as meninas saindo para ir entregar panfleto, essas coisas. Eu falei, eu também quero. Fui e falei, não, ganho mais dinheiro com unha. Porque eu ganhava R$70, eu acho que o dia para fazer. E com unha eu ganhava bem mais, ganhava 100 e pouquinho. Tinha dia que eu tirava R$200. Então, para mim, aquilo era bem, bem melhor. Aí, depois de uns 4 anos, a minha tia, de novo, a minha tia Lília, que me ajudou a começar com unhas normais, né, naturais, tradicionais, ela viu que eu tinha um potencial para poder fazer outras coisas. E quando ela viu que saiu o alongamento, ela falou assim, Emily, eu tenho o cartão, né? Se você quiser, a tia compra para você e quando você for fazendo as unhas, você paga a tia, né? E aí eu falei para a tia, então vamos, né? Vamos tentar. Aí a gente começou a fazer, ela começou a comprar as coisas, comprou. No dia que chegou, fiquei toda feliz, mostrei para as meninas em vídeo as coisas que chegaram. Comecei a pegar as modelos. Na verdade, eu peguei, acho que só 2 modelos, que foi minha tia e minha irmã. E de primeira eu já acertei. Aí eu vi que aquilo era uma coisa que já era para mim também. E fui fazendo, né? Primeiro eu comecei com aquele molde, que é o papelzinho que você coloca na unha e faz. A unha já saiu perfeita. Saiu uma unha transparente, as meninas ficavam toda boba. Nossa, que legal, uma unha transparente. Aí depois eu mudei para tips, né, que é um outro procedimento também. E fui. Aí daí eu continuei fazendo, né? Estourei no meu bairro, comecei a fazer bastante gente. E aquilo ali só foi me animando, né? Tipo, nossa, uma coisa que eu comecei e... Aí eu falei, não, eu quero terminar com isso já, então. Porque é muito legal. E quando que aconteceu algumas coisas na sua vida? Você falou para mim que você tem uma história assim diferenciada. Você só contou a parte bonita até agora. Quando que aconteceu tudo isso? Foi antes da unha ou depois da unha? Bom, começou tudo antes, né? Bem antes, que eu dava um pouco de trabalho para minha mãe. É um assunto assim meio delicado, que eu não gosto de falar muito, porque as pessoas podem olhar com outros olhares, né? Mas para mim, é uma história tipo muito diferente. Para mim, por ser uma menina e por ser jovem. Antes de eu começar a fazer unha, eu mexia muito com coisa errada. Vamos dizer que eu vivia nesse mundinho de crime, dessas coisas. Tudo que eu fazia era totalmente errado, só dava trabalho para minha mãe, saía à noite, voltava só 2, 3 dias. Teve uma vez que eu saí uma semana, ela ficou preocupada. Eu lembro até hoje que ela ficou muito nervosa quando eu saí uma semana, dei um perdido nela, uma semana com a minha prima, e ela ficou doida, atrás da gente, não sabia o que fazer, para quem ligar, tal. Até que deu um chute na nossa cabeça, que nós falou, não, vamos voltar embora, né? Que nós deve estar dando trabalho demais. Só que, tipo assim, eu mexia muito com coisa errada. Eu era meio que aqueles aviãozinhos
do povo, sabe? Com 14 anos de idade. Tem um avião grandão que cabe mais de 150 pessoas e tem um aviãozinho pequeno que cabe 4 pessoas, né? Um aviãozinho pequeno. Eu levava droga para lá, levava para cá, e ganhava dinheiro com isso. E eu acho, tipo assim, eu acho uma história muito feia, mas também, para mim, foi necessário. Porque eu acho que se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não teria deixado de lado isso para fazer unhas, né? Porque quando foi tudo base disso, eu comecei a fazer unha, porque minha tia também vendo minha mãe preocupada, porque minha mãe era muito ligada, eram as duas. Minha tia vendo minha mãe muito preocupada, queria que eu fizesse alguma coisa, e ela viu que eu tinha um dom para isso, então foi que eu... Mas eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Tem pessoas que olham e falam, nossa, Emily, você é ignorante, você é isso, você é aquilo. Eu era bem pior. Eu era uma pessoa totalmente irredutível, sabe? Eu não estava nem aí. Eu pegava, tipo, ia num lugar, pegava as porcarias e levava para outro lado, levava para outra cidade e não estava nem aí. Nem aí com o que minha mãe pensava, não estava nem aí. Eu estava lá pensando em ganhar o meu dinheirinho. Só que, para mim, aquilo era normal, né? Porque eu era novinha, tinha 13, 14 anos de idade, então, para mim, aquilo era tudo normal. Mas, graças a Deus, né? Deus me mostrou que eu tinha um dom e eu precisava usar aquele dom. E, através disso, muitas amigas minhas também, depois que eu deixei, também pararam. Não por causa de mim, mas pararam por conta própria, porque viu que também não era para elas, né? Eu lembro que eu parei mais foi porque minha avó foi presa. Minha avó de 60 e poucos anos, né? A gente estava tudo na frente da casa dela, tinha um bando de garotas, de meninos, tudo mexendo, né, com essas porcarias. A polícia invadiu a casa, aí tinha uns com droga, tinha outros que não. Tinha minha irmãzinha novinha, que a minha avó cuidava, né, porque a mãe dela deixou para minha avó cuidar, quando eu era bebezinha. E tinha minha irmãzinha novinha. E eu só lembro que, nesse dia, eu estava deitada na cama, aí minha irmãzinha chegou, Emily, a polícia. E a polícia já chegou entrando na casa, jogando todo mundo pro chão, minha irmã, eu, minha avó, todo mundo. E, tipo, a polícia pegou pessoas de lá, da onde não estava nem perto da casa da minha avó, levou para casa da minha avó e jogou droga nas costas da minha avó, e minha avó foi presa e ficou 3 anos. Sua avó não tinha culpa? Minha avó não tinha culpa, minha avó não mexia com essas coisas. Aí... depois desse tempo, eu comecei a perceber que não era para mim aquilo, né? Só que eu ainda mexi um pouquinho com aquilo. Aí eu conheci uma pessoa, casei com ela de primeira instância, na primeira semana já casei com ela, fui morar com ela. Que é o pai do primeiro filho. O pai do primeiro filho. Aí deu 2, 3 anos, acho que 2 anos eu engravidei. Perdi... antes de namorar esse menino, eu tinha tido uma gravidez, né, de uma menininha. Só que eu não fiquei com o pai também, só engravidei e fui embora. E aí eu perdi a neném com 6 meses, né, de gestação. Isso me abalou demais, isso. Eu achei que eu não era capaz de ter uma criança, que eu não era capaz nem de ser mulher, na verdade, né? Porque foi um baque, porque não tinha explicação porque eu perdi aquela criança com 6 meses, quase para ganhar. Aí eu conheci o pai do meu filho, do meu primeiro filho agora. Casei com ele de primeira já, tipo, fui morar junto. Depois de 2 anos, a gente teve um neném, né? Até 4 meses, perdi também. Aí, depois de 2 anos, engravidei de novo, que aí foi o meu primeiro filho que eu tive, que agora tem 6 aninhos. Aí eu tive ele, casamos depois que eu ganhei ele. Depois disso, eu casei com ele. Depois de, acho que 1 ano e meio, a gente separamos. Não deu certo. Ele era uma pessoa totalmente agressiva. A gente brigava demais. A minha mãe e a mãe dele sofriam muito também com isso, né? Eu lembro até hoje que cortou meu coração ver a mãe dele chorando por causa do estado que ele estava, que usava droga também, né? E a mãe dele ficou muito chateada, né? Então, eu resolvi separar e ficar na minha. E minha mãe também falou que não era para mim. Então, a gente separamos, cada um foi para o seu caminho. Aí, depois de 3 anos e 8 meses, eu engravidei de novo. Fui para as baladinhas da vida, né? E engravidei de novo. Só que, antes de eu engravidar do meu segundo, eu lembro que eu parei, né, de mexer com as porcarias, porque eu mexi até com ele antes de eu engravidar do primeiro filho. Eu engravidei, eu parei. Aí eu não quis mais, porque eu tinha medo dele preso, eu também tinha medo. Aí eu parei Esse ponto é importante, a gente dar uma pausa. Porque
que as pessoas possam entender. Então, após você ter engravidado e ter o primeiro filho, você não se teve mais envolvimento, a Emily, com essas coisas. Não tive mais. Mas você já trabalhava com unha nessa época. Aí eu comecei a trabalhar com unha, foquei naquilo. Pegou unha como profissão de fato e focou naquilo. Foquei naquilo. É importante a gente falar isso porque já fazem muitos anos que isso acabou na sua vida. Isso, faz muitos anos, graças a Deus. E depois daí eu foquei na unha e falei que não era mais pra mim, que eu tinha que viver com meu filhinho, que eu não podia mais mexer com aquilo e esqueci literalmente, né? E aí eu comecei a focar nas unhas. Aí eu lembro que teve uma época que eu fazia a unha da família do meu ex-marido e a tia dele, que é o nome dela é Luísa, eu guardo ela com carinho no meu coração, ela, a bisavó dele também, que elas pagaram um curso online da Fabi Cardoso para eu fazer. E no dia que elas falaram, Emily, a gente vai pagar um curso da Fabi Cardoso para você fazer, porque você é muito boa e você precisa se aperfeiçoar em algumas coisas, tal, em alguns detalhes. Aí elas foram lá e compraram o curso para mim. E depois que eu fiz aquele curso, nossa, aquilo mudou minha vida. Eu abri mais a visão, né? Minha visão ficou mais ampla para o mundo de manicure. E, nossa, eu amei. Fiz o curso. Só lembro que minha mãe via eu indo no mercado comprar laranja para fazer o curso da Fabi, que a gente tinha que fazer o treinamento na laranja para não tirar bife da cliente e tal, tirar a cutícula inteira. Aí aquilo lá foi o máximo. Eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, aí eu fiz o curso, aí eu comecei a fazer. A gente começou a morar lá no Califórnia, eu morei com a minha mãe, né? Depois que eu separei, eu fui morar com a minha mãe de volta. Minha mãe chamou eu para morar com ela e falou que me ajudaria em qualquer coisa. Aí de lá eu disparei. Comecei a fazer unha, fazer e falei que aquilo era para mim, o alongamento também. Aí eu comecei a comprar, me aperfeiçoar mais um pouco. Tipo, eu não fiz nenhum curso assim presencial. E todo mundo falava, nossa, você fez curso tal? Eu falei, não fiz nenhum curso. Nossa, isso é dom, né? Eu falava, é dom, né? Eu, né? Não fiz curso nem nada e gosto de fazer isso. É um dom maravilhoso que Deus me deu e eu vou levar isso para o meu coração. E comecei a fazer e foquei naquilo. Fazia a domicílio, só lembro que eu catava minhas coisinhas, colocava na mochilinha e ia a domicílio fazer a unha. Levava todos os materiais. Tinha época que eu esquecia o material, eu falava, nossa, vou ter que voltar em casa. Pegava o Uber, voltava em casa, catava o material que faltava e vinha. E eu comecei a fazer muitas clientes através disso, né? E aí, depois disso... Calma aí que deu um bug. Eu comecei a ir a domicílio. E depois de ir a domicílio, tinha uma colega minha, que o nome dela é Thaís, que ela trabalhava com o Léo já. Ela e a irmã dela, a Leide, trabalhava com o Léo, né? Na época, no Gran Salão. Aí ela chamou uma ex-amiga minha, né? Que é a Bruna, para trabalhar com eles lá. Aí depois passou um tempo, precisou de manicure no salão, eu mandei um currículo lá, né? E o Léo aceitou. Foi lá, me chamou, fizemos o teste. Aí a Rafa, que era modelo na época, né? A esposa do Léo, aí ela falou que eu passei. Tá, aquele dia eu sei que eu fiz a unha dela, a pior unha da minha vida foi na mão da Rafa, porque eu fiquei muito nervosa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou fazer a unha da mulher do patrão, o que eu vou fazer? E fiquei super nervosa, fiz do meu jeitinho, nervosa. E ela, tipo, acho que ela viu que eu estava nervosa, né? Mas ela me deu a oportunidade de agregar na empresa. Aí eu entrei, comecei a fazer unhas, aí ela viu que eu tinha perdido a timidez e fui fazendo unha lá no salão. Aí depois de um tempo, teve um probleminha lá, eu com uma funcionária e outra. Aí o Léo me despediu, né, do emprego, tal, do salão. Fui embora, fiquei muito triste, chorei horrores, chorei muito, porque eu falei, nossa, é uma coisa diferente. Eu nunca tinha trabalhado num salão, né, num salão de verdade. Aí eu fiquei muito chateada. Nossa, todo dia eu orava assim, eu falava, Deus, eu não estou aceitando isso, por que aconteceu isso comigo? Não sei por quê. Eu sei que eu sou difícil. Eu falava, Deus, eu sei que eu sou difícil, mas eu preciso dessa oportunidade. Aí, depois de, acho que 3 ou 4 meses, o Léo me chamou de novo. O Léo me repescou de volta. Aí, voltei para o salão. Fiquei muito feliz de novo. O Léo falou que queria me dar mais uma oportunidade, porque ele via, né, talento nos meus trabalhos e tal. E aí, eu fui. E o meu sonho, eu lembro que, na época, tinha o Robson, que fazia alongamento lá no salão, e eu queria muito fazer alongamento também, porque eu tinha, né, as coisas, eu fazia alongamento. E eu não podia fazer porque eu não tinha minha mesa ainda. Só que o Léo estava esperando um tempo certo, né, para mim
colocar eu para fazer também lá. E comecei a fazer um pouquinho na mesa do Robson, quando ele estava fazendo uma manicure e pedicure. Eu fazia um alongamento, já ficava toda feliz. Falava, nossa, hoje eu fiz meu dia. Ganhei meu dia fazendo alongamento, mesmo que não fosse na minha mesa. Eu fiquei muito feliz. Aí a gente fomos lá e se juntamos lá com outro salão, né, que o Léo também já estava, que era a Mari, que virou Mari Concept com o Gran Salon, com Mari Maria. E aí, de lá no salão da Mari, o Léo tinha me prometido que ia me dar uma mesa para fazer o meu alongamento. Eu fiquei feliz, né? Falei, nossa, fiquei empolgada. E todo dia eu colocava aquilo na cabeça, ficava enchendo o saco dele 24 horas por dia. Léo, minha mesa. Léo, minha mesa, minha mesa, minha mesa. E nada. Eu falava, meu Deus, nunca vou ganhar minha mesa aqui. Porque aí chegava lá, já tinha outra, né? Uma outra profissional. Aí ficou os dois. A profissional que já era da Mari e o Robson, que era do Gran. E eu falava, meu Deus, e agora? Eu não vou fazer nunca alongamento. Já me chateei, já perdi as esperanças. Falei, pronto, não quero mais também. Aí eu lembro que eu estava grávida, né? Que na segunda vez que eu entrei, eu já tinha entrado, eu já estava grávida. De novo, mas essa vez foi do meu terceiro neném. Aí eu lembro que eu estava grávida, eu falei pro Léo, eu não vou fazer mais não, quando der para fazer, né, eu faço, se não der também não tem problema. Aí só sei que eles queriam que eu fizesse na mesa do Robson, eu falei, não é legal também, né, ficar fazendo na mesa dos outros. Eu sei que se fosse eu não ia gostar, porque eu odeio que mexe nas minhas coisas. Só que o Robson, ele tinha um coração muito grande e ele sabia que eu gostava daquilo, então de vez em quando ele deixava eu atender minhas clientes na mesa dele. Só que eu falei, não quero atender mais, tá chato isso para mim, não quero. Aí, tá bom, né, eu ganhei o neném, trabalhei com ele no salão da Mari por 4 meses, com o neném. Trabalhei com o neném porque eu não tinha ninguém para ficar com ele, nem minha família conseguia ficar, e eu não tinha arrumado alguém de confiança para ficar com ele também. Conversei com o Léo, falei, Léo, tem problema de eu levar o neném, né, para trabalhar comigo? Se ele der trabalho, a gente faz uma semana, se ele der trabalho, eu não vou mais, mas se ele ficar quietinho, você deixa eu ficar com ele lá. Aí ele conversou com a Mari, né, teve uma troca de ideias e deixaram eu ficar com o neném. Fiquei com o neném lá, trabalhei bastante com o neném. Tinha vezes que eu ficava nervosa, porque às vezes o neném queria mamar e eu estava no meio do atendimento. Era uma coisa de louco. E aí eu lembro que deu 4 meses, o Léo saiu, né, de lá da Mari. Aí deu, acho que 1 mês, nem 1 mês direito. Como o Léo saiu e eu tinha sido contratada pelo Léo, acho que a Mari tinha, né, falou, eu vou mandar ela também. E aí eu acabei indo embora por causa do neném, porque ele era muito novinho também. Aí a Mari falou que também já ia ficar meio difícil para mim trabalhar lá com ele, né. Aí aí eu fui embora. Falei, tudo bem, né, fazer o quê? Eu sei que foi por causa do neném, eu não tinha com quem deixar ele, porque ele era muito pequenininho. E aí passou 5 meses, né? Eu fui em dezembro embora, passou 5 meses, eu fiquei em casa atendendo, era horrível, porque tinha 3 crianças, muito difícil atender com criança, porque um grita dali, outro grita daqui, eu gosto de concentração para trabalhar, e eles ficavam, era uma muvuca em casa, para atender cliente, eu ficava nervosa, eu demonstrava para a cliente que eu ficava nervosa, às vezes a cliente fazia, nunca mais voltava, porque via que eu ficava nervosa com as crianças. Aí eu lembro que a Melissa, né, que trabalhava também lá na Mari, ela estava trabalhando e, do nada, eu vi que ela postou que ia abrir o salão dela. Eu falei, meu Deus, que legal, a Mel, né, vai abrir o salão dela. Eu acompanhei um pouquinho da história da Mel lá no Gran, do Gran para cá, desde quando eu entrei, eu acompanhei um pouquinho da história da Mel, que é a Melissa Barros, gente, onde eu trabalho hoje. E aí eu falei, nossa, que legal, a Mel vai abrir um salão, tal. Aí eu vi que a Rafa também postou. Acho que faltando 1 mês, a Mel postou. A Rafa postou. Eu falei, nossa, Rafa, que legal, a Mel vai abrir o salão dela, estou muito feliz por ela, tal. Aí eu lembro que a Rafa mandou uma mensagem assim, ela escreveu, ela falou assim, Emily, sim, ela vai abrir o salão dela, você quer vir trabalhar com ela? Aí eu travei, eu falei, meu Deus, sério que ela está falando isso para mim? Aí eu falei, tá bom, eu quero, lógico que eu quero. Nossa, estou feliz pelo convite e tal. A Rafa ficou, acho que uns 2, 3 dias sem me responder depois disso. Eu falei, meu Deus, a Rafa desistiu de mim. Falei, nossa, o que eu falei demais? É comum, ela demora para responder celular. Nossa, meu Deus, a Rafa é o ó. Rafaela, cuide do celular. Ela não responde celular. Não. Aí a Rafa ficou uns 3 dias. Eu falei, nossa, ela se arrependeu de ter feito convite. Não sei o que aconteceu. Aí ela falou assim...
Emily. Eu falei com a Mel, né, tal. Depois de um dia ela veio falar com a Mel, eu falei com a Mel e ela topou você, né, e se fosse responsabilidade minha e do Léo. Falei, pronto, mais uma vez eu na responsabilidade da Rafa e do Léo. Aí, eu lembro que eu fui. Nossa, eu fiquei toda feliz. E quando eu estava grávida do neném, eu lembro que eu peguei o auxílio maternidade dele, né? Assim que eu saí do salão, eu peguei acho que 3 ou 4 meses de auxílio maternidade. Eu aproveitei, parecia que era uma sensação, né? Que eu estava sentindo que era para me comprar. Com esse dinheiro, eu fui lá e comprei todos os materiais de alongamento. Todos. As cabines, o motorzinho, os géis, tudo eu comprei. E deixei guardado na minha casa, dentro de uma caixa. Falei, vai ter um dia que eu vou usar isso daqui e vai ser na minha mesa. E coloquei aqui no meu coração, guardei lá minhas coisinhas. E no dia que inaugurou o salão, eu lembro que dentro do Uber eu fui chorando. Falei, Deus, eu não estou acreditando, é mentira isso e tal. Aí chegou lá, que eu vi aquele salão, eu falei, gente, que lindo. A Mel merece isso e muito mais, porque eu vi o esforço dela. Eu vi quantas vezes ela já chorou nos cantinhos dos salões, né, do GRAM, quando ela trabalhava na Mari. Eu vi que tudo que a Mel passou foi um processo muito importante, que eu acompanhei um pouquinho dos processos dela, né? Tipo assim, de fora, mas acompanhei. Eu via, toda vez eu tinha uma palavra de consolo. Nossa, Mel, tá acontecendo isso e isso, mas Deus, né? Deus sabe o que faz, tal. Eu sempre mandava um vídeo, alguma coisa. E aí eu vi que a gente sentou naquela roda, né, para fazer a reunião do novo salão. Aí o Léo começou a falar que eu era a mais difícil e tal. Aí todo mundo começou, tipo, a olhar para mim com um olhar, tipo, nossa, meu Deus, essa menina vai dar trabalho, né? E eu lembro que a Mel já tinha comprado a mesinha já para eu fazer alongamento. E na hora que eu vi a mesinha lá, eu falei, meu Deus, é mentira isso. É um sonho que está, né, se tornando realidade. Vou atender na minha mesa, vou ter o meu espacinho aqui no salão. Nossa, vai ser maravilhoso. E trouxe minhas coisas com maior alegria. Eu lembro que eu achava que ia demorar para me fazer cliente. Aí teve a inauguração, no outro dia já tinha procura para fazer, né? E depois daí eu comecei a trabalhar só com manicure, mais com manicure, né? Aí eu comecei a vender o esmaltação em gel, alongamento de unha. Então agora respira. Gente, eu sou meio assim mesmo. Agora eu vou fazer umas perguntas que o pessoal fez aqui, beleza? Uhum. Tem um monte de perguntas, a gente vai responder uma por uma. Mas antes de responder as perguntas, eu quero que você coloque aí, ó, no chat, a pessoa tá legal aqui a audiência. Coloque de onde você conhece a Mel e de que cidade você está. E compartilhe com as pessoas. Coloque o dedinho, se inscreve no canal, compartilhe com as pessoas para que elas possam também conhecer essa história maravilhosa. Vamos lá, a Natan Eliezer. Conhece? Meu irmão. Seu irmão? Meu irmão Perguntou assim, quero saber o que incentivou ela a persistir nessa profissão. Manda um beijo para Daniele. Um beijo, Dani. A irmã te ama muito, viu? Olha, tem muitas coisas, né? Primeiro foi por causa dos meus filhos, do meu filho, lógico, né? O primeiro filho que eu tive. Só que um pouquinho da história que eu esqueci de contar foi a parte da minha mãe, que me mexe um pouquinho, né? Que eu não gosto de ficar comentando muito, que eu... Tipo assim, eu sou a mais durona dos meus irmãos. A gente somos em 8. 8 irmãos? A gente somos em 8. Eu sou a segunda, né? E eu sou a mais durona. Eu não fico postando sobre minha mãe, que eu tenho saudade. Porque isso é uma coisa que eu tenho comigo, né? E depois que eu perdi minha mãe, dia 21 de dezembro de 2020, daí pra cá foi muito difícil. Porque quando eu perdi ela, eu tinha um filho só. E eu lembro que eu fui morar com uma amiga minha, depois que ela faleceu, eu fui morar com uma amiga minha, lá na Vila Barros, na favela da Vila Barros. E eu lembro que eu estava muito descabeçada. Tipo, eu estava bebendo muito. Eu lembro que na época ainda eu conheci essas drogas mais, tipo, balinha. Eu comecei a usar esse negócio e começava a ficar muito elétrica. E depois, no outro dia, eu ficava depressiva. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Teve um ponto que eu cheguei a pensar em me matar, em me jogar em frente do caminhão, porque minha mãe estava fazendo muita falta. Aí deu, acho que uns 4 meses, eu engravidei de novo. Tanto que quando minha mãe faleceu, eu engravidei, a minha irmã estava grávida, o meu irmão estava com a esposa grávida e tinha uma outra irmã minha que ela também estava grávida, mas não sabia. 4 crianças estavam para vir? 4 crianças. E a mãe faleceu. Depois que a minha mãe faleceu. Ela faleceu com o quê? Ela faleceu com câncer no colo do útero. E foi um processo que eu passei, que eu fui a que mais passei com ela, sabe? Porque quando ela descobriu, quando ela estava doente, ela foi no ginecologista, não descobriu, não viu nada, sabe? O ginecologista
não viu. Não sei por quê, não sei como que ele não viu. Porque ela fez o Papa Nicolau, que era um procedimento que, se qualquer mulher fizer e tiver algum problema, você vai ver. Só que ele não viu. Eu não sei o porquê, não sei qual que foi, né? E ele não percebeu que ela estava com esse problema. E depois de um tempo, ela começou a ficar mal. E eu e minha avó correndo para lá e para cá com o médico, atrás de médico, para ver o que ela tinha. E todo mundo falava que era nervo ciático, que era inflamação nervo ciático. Ela fazia tomo, ela fazia raio-x, ultrassom, e tudo falava que era nervo ciático. E a gente não estava acreditando, a gente falava, não é, porque está tomando todos os remédios, não está parando a dor que ela está sofrendo muito. Minha mãe emagreceu bruscamente, bem rápido, sabe? E ela começou a tratar como nervo ciático, tomar os remédios, ela começou a usar aquela bolsinha de gel, né, quente nas costas. Eu lembro que a gente foi no último médico, minha avó falou, a gente vai nesse médico aqui, que todo mundo fala que ele é ótimo, e se ele não saber o que é, eu não sei mais o que fazer. Minha avó, eu lembro que, tadinha, minha avó ficou super desesperada. Aí a gente foi nesse médico, ele também falou que era nervo ciático. Aí todo mundo começou a tratar como nervo ciático, só que a minha mãe, a gente sabia que não era um nervo ciático aquilo, porque estava muito diferente, né? Os outros falavam que o nervo ciático não era daquele jeito, dava uma dor, mas não era daquele jeito, daquela maneira, né? Que ela sentia, ela chorava, e a gente chorava com ela, né? E aí minha mãe começou a sangrar um dia em casa, aí a gente foi correndo às pressas pro UPA. Chegou lá no UPA, deu os remédios para ela, tal, e ela ficou lá na maca, tal. E eu lembro que eu tirei até uma foto para mandar para meus irmãos, ela estava muito mal. No UPA também não descobriram o que era, mandaram para o HM, para o hospital materno. Chegou lá, eles falaram assim, lá tem um doutor que vai atender vocês, né, que eu acho que hoje é o plantão dele, e ele é muito bom no que faz, e na hora que você chegar lá, ele já vai falar o que é. Chegamos lá, a gente foi atendida rapidinho, minha mãe entrou na sala, na hora que o médico foi fazer o Papa Nicolau nela, ele descobriu na hora, ele não fez nem muita coisa, ele fez o primeiro exame nela, nisso que ele fez o primeiro exame nela, ele tirou a luva, ele, você pode me acompanhar? Eu saí para fora com ele, eu falei, ai, doutor, por favor, fala que é uma coisa simples, por favor. Ele falou assim, olha, eu não quero te assustar, e espero que você também não assuste sua mãe, porque ela está com uma pressão 22, e minha mãe lá, tipo, estável. Falou, sua mãe está com uma pressão de 22, eu não sei como que ela está normal, mas você não pode assustar ela agora, porque se você assustar ela é perigoso dar um AVC nela, dar uma parada cardíaca, alguma coisa nela pelo susto. A sua mãe está com um tumor muito grave e já está alastrado, tanto que estava com cheiro já, né? Ele falava que estava com um cheiro muito forte, que na hora que ele tocou, ele já viu na hora. Aí eu comecei a chorar um monte. Ele falou assim, você não vai poder ir chorando perto da tua mãe. Chorei, entrei em desespero. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu sou a mais velha, deixei meu filho 8 meses. 8 meses eu deixei meu filho com a avó dele, com as minhas irmãs, para poder ficar no hospital com a minha mãe. A gente revezava, quando eu ficava cansada, minhas irmãs iam, mas a que mais ficou foi eu. E aí na hora que eu descobri, eu entrei em desespero. Aí fiquei horas chorando lá, depois eu fui pro quarto com ela. Aí eu cheguei no quarto, ela olhou pra minha cara, ela falou assim, o que aconteceu? Fala, eu sei que é alguma coisa grave. Falei, não, mãe, você tá bem. Ele falou que você tá bem, que só vai fazer uns exames para poder ver se... Aquela resistência, né? Eu falei, para ver se tá tudo bem mesmo, para você ir para casa. Aí eu liguei para minha tia, eu lembro que na época minha tia, não sei se ela não entendeu muito bem, né? Que ela já chegou falando para meus irmãos que minha mãe ia morrer. Meus irmãos começaram a chorar, a gritar. Eu lembro que pelo telefone meus irmãos começaram a gritar, chorar. E meu irmãozinho, esse Natan, que fez a pergunta aí, ele tinha 8 aninhos. Ele foi o mais novo que a minha mãe deixou. E as crianças começaram a entrar em desespero, minha avó também, pelo jeito de falar, né? Ela não foi, tipo, racional nas palavras dela. Ela já falou como se a minha mãe já estava morrendo ali na hora. Aí eu lembro que eu falei para eles se acalmarem, que não era desse jeito. E depois daquele dia, minha mãe começou a fazer o tratamento. Foi muito bem tratada lá pelo menos quando estava comigo, né, de acompanhante, ela foi muito bem tratada no materno, trataram ela com muito carinho. Tinha algumas enfermeiras que pegou um carinho por ela, trazia as coisinhas para ela, tal. E passou 8 meses, né? Eu lembro também que foi uma parte muito forte que mexeu muito comigo, foi quando meu irmão mais velho foi saber. Ele já estava namorando, né? E ele tinha acabado de conhecer a namorada foi com a gente lá no hospital para conhecer minha mãe. Infelizmente conheceu minha mãe, que já estava ruim.
Aí eu lembro que eu cheguei, ele sentou do lado da cama e falou: mãe, você tá bem? Aí a minha mãe falou: não, filho, eu tô bem. Aí eu falei assim: Richard, ela tá mentindo. Eu falei assim: eu não quero que você chora. Mas o médico falou que a mãe tá com tumor e que não tem muito mais o que fazer porque já se alastrou no rim dela, já enraizou em alguns órgãos dela. Aí eu lembro que meu irmão olhou pra minha cara, olhou pra dela, abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu nunca tinha visto meu irmão chorar daquele jeito. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque a gente que era para ser mais forte, a gente foi mais fraco naquela hora. E eu lembro que ele chorou e eu comecei a chorar também. Eu saí da sala para respirar, porque eu perco até o ar quando eu começo a chorar muito. E ele ficou muito triste. E eu vi aquilo que acabou para ele o mundo. Para mim, meu irmão ia até se matar, porque ele e minha mãe eles tinham uma conexão muita. Não que ela não tinha com a gente, mas ela tinha uma conexão muito forte com meu irmão. E aquilo mexeu muito comigo, ver meu irmão chorar daquele jeito. Eu falei pra ele, minha mãe falava: não, seja o que Deus quiser. Eu lembro que ele foi embora, tal. Aí no outro dia veio um médico, né, que eu lembro o rosto dele, tanto que ele fez meu parto depois que a minha mãe faleceu. Ele olhou pra cara da minha mãe, minha mãe passando mal, branca na cama, né, tipo sangrando um pouco. Ele olhou pra cara da minha mãe e falou assim: ó, ixi, ela tá morrendo. Bota sangue nela, porque senão ela vai morrer hoje. Médico. Desse jeito, ele falou. Eu olhei pra cara dele e falei assim: você é Deus? Eu falei assim: você não é Deus. Deus que dá a última palavra. Você não tem permissão nenhuma de falar que a minha mãe tá morrendo hoje. Aí ele falou assim: bom, se você acredita no seu Deus, então o problema é seu. E saiu da sala e deixou as enfermeiras lá. As enfermeiras não sabiam o que fazer, não sabiam como falar com a gente. Aí eu entrei no banheiro, comecei a chorar, ajudei minha mãe a levantar da cama, fui lá, dei banho nela e deitei ela de novo. Aí eu lembro que eu vim um pouco para casa, porque eu não estava aguentando aquela pressão, ficar um pouquinho com meu filho, né, que tinha 2 aninhos na época. Aí vinha minhas irmãs, tal, ficava um pouquinho com ela e voltava. Aí passou 8 meses. Passou 8 meses e minha mãe faleceu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem irmão mais novo? O meu irmão mais novo hoje tem 11 anos. Então vocês ficaram cuidando deles? Não, na verdade a gente não pôde pegar a guarda, né? Porque a gente não tinha estrutura suficiente para pegar ele. Porque ficou ele de 8 anos, ficou a de 12, que na época tinha 11, eu acho. Não, né? Ela tinha 11 na época e ficou 4 menores. Que eram o que tinha, acho que 15, era 15, 14 e 8, se eu não me engano, na época. E eles eram os mais novos, né? E eu lembro que a gente foi... minha mãe estava bem, era uma semana normal, né? Eu tinha ido fazer o cabelo na casa dela, minha tia fez meu cabelo. Ela estava bem, estava ótima, só que ela estava com um ar tipo, bem abaixadinha, assim, bem quietinha. Só que ela estava bem. Aí deu 3 dias, ela foi para o hospital, correndo, porque ela tinha um catéter, né, que ela estava usando aqui, e um por dentro, que era interno, e um que era para fora, para poder fazer o xixi, né, para poder fazer as necessidades dela. E acho que ela enroscou em alguma coisa e aquele negócio saiu. E ela precisou ir para o hospital para colocar de volta. Só que chegou no hospital, ela tinha que ficar em jejum um dia inteiro para poder entrar na cirurgia para fazer. E teve uma negligência médica, né, que em vez da médica não podia dar nada para ela comer. A enfermeira foi lá, chegou no quarto e deu as coisas para ela comer, porque ela estava realmente com fome. E ela foi lá, comeu e não pode fazer a cirurgia. Aí prejudicou, que eu acho que, se eu não me engano, ela encheu de líquido a barriga dela, acho que pegou uma bactéria, né? Foi assim que o médico me falou no dia. Pegou uma bactéria e ela não resistiu. Eu lembro que eu fui correndo para o hospital, porque era o dia de eu ficar com ela. Fui correndo para o hospital, né? E parecia que eu estava correndo contra o tempo. Eu peguei o Uber correndo, chegou na porta do hospital, falei: eu quero ver minha mãe. Aí o homem falou assim, o moço da portaria falou assim: chegou mais uma. Eu, ué, como assim mais uma? Aí eu entrei correndo, nem esperei ele falar nada. Entrei correndo, subi aquele Hospital das Clínicas correndo. Eu nem sabia onde ela estava, só sei que eu fui subindo. Subindo. Na hora que eu cheguei lá em cima, procurando. E aí, do nada, na hora que eu cheguei num corredor, eu ouvi meu irmão abrindo a porta e saindo com o olho cheio de lágrimas. Eu falei: cadê a mãe? Ele só balançou a cabeça, fez assim: já foi, já era. Ele falou: já era. Aí acabou meu mundo aquela hora. Eu falei: não acredito que a minha mãe foi. E nem me deu adeus, nem nada. Aí eu lembro que eu estava ouvindo os gritos da minha irmã no hospital, que era a que estava com ela no dia, da Laura. Eu ouvi os gritos dela, eu falei: meu Deus, cadê minha irmã? Cadê minha irmã? Eu estava preocupada com ela.
Aí eu comecei a correr atrás de onde estava a voz dela naquele hospital. E eu desci a escada correndo, né? E chegou lá embaixo, eu vi que ela estava numa ala. E na hora que eu cheguei, ela estava amarrada. Os braços e as pernas na cama. Aí eu falei assim, o que vocês estão fazendo com ela? O que vocês estão fazendo com ela? Ele falou assim, não, a gente teve que amarrar ela porque ela tentou se jogar da janela de lá acho que do 5º andar. Eu falei assim, não, mas ela não vai se jogar. A médica falou assim, ela vai. A gente teve que dar um calmante para ela na veia. Aí ela, Emily, cadê a mãe? Eu falei assim, não, a mãe tá bem, a mãe tá bem. Aí ela tá mesmo, com aquele olharzinho. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô vivendo isso. E eu olhava pro olhar dela assim, e eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E eu comecei a chorar. Eu lembro que chegou minha tia e tal. Aí minha tia Elaine, minha tia Eliana, e viu ela daquele jeito. Minha tia, não tô acreditando que eu tô vendo a Laurinha desse jeito, amarrada na cama, como se fosse uma louca, sabe? E aquilo me doeu muito. Cada etapa, assim, foi muito comovente para mim, porque a gente sempre foi uma família muito unida, né? A gente tinha nossos perrengues de irmão e tal, mas na hora que vê um sofrendo, a gente sofre o dobro, ainda mais por cima. Aí as crianças menores foram levadas para o abrigo? Não, ficar com a tia, alguém? Ficaram com a gente, aí minha mãe faleceu, aí depois de uns dias, minha tia mesmo foi atrás do conselho tutelar para poder pegar a guarda das crianças. A sua tia ficou com as crianças. Isso, e a minha tia já tinha os filhos dela, só que ela, né, foi lá e acolheu meus irmãos também, porque minha avó não poderia mais ficar com eles, porque minha avó já tinha uma idade já que não podia mais. E minha tia foi lá e ficou com meus irmãos. Né? Então você se permaneceu porque você tinha que ser forte, tinha que resolver o problema, não podia deixar. Isso, não podia deixar. Tem uma outra aqui agora, a Natasha, que é uma das nossas parceiras aí, está com a gente nos Conexões, perguntando aqui, como é para a Emily conciliar o trabalho com a maternidade? Olha, é uma parte que eu discuto bastante com o Léo sobre isso. É uma parte muito difícil, Marcelo, porque, assim, eu acordo 5 horas da manhã, dou banho no mais velho, coloco na van, vai para a escola. Aí mais um pouquinho, 7 horas eu acordo o do meio, dou banho, coloco na van e mando para a escola. Aí 8 horas eu dou banho no neném, dou banho nele, arrumo as coisinhas dele, levo para babá e vou para o trabalho. Consigo chegar no trabalho sempre 9 horas. Tanto que no trabalho é das 8 às 7. Só que eu falei para ele, eu vou conseguir chegar... No começo foi às 10. Falei, vou começar às 10, né? Porque é muito longe minha casa de lá. É 30 minutos, 25 minutos para chegar até no salão da minha casa. Aí eu falei, não, então vou fazer assim. Aí o Léo deixou eu começar com 10 horas. Aí depois eu arrumei uma outra babá, comecei a chegar às 9. Aí fui abaixando. Aí hoje eu entro às 9. Só que, tipo assim, é muito difícil, porque... No salão é horário. Se você não atender, você não ganha. E eu trabalho das 9 eu coloquei lá no meu contrato até às 6. Só que tem dia que eu não consigo. Eu falo, não, eu tenho que atender mais um pouco. E por conta disso, a gente fez 7 meses de salão. E eu troquei de babá acho que umas 6, 7 vezes também. Porque nenhuma aguenta ficar até 8, 9 horas da noite com as crianças. Então é muito difícil. Aí elas vão chegando à escola, vão ficando naquela babá, que você deixa menor, perdão. Isso, vão ficando na babá. E, assim, a maioria das babás desistiram não foi nem por nada, foi por causa do horário mesmo, né? Porque as babás que eu arrumo, elas são novas, então elas também têm que curtir. Tipo, 12, 13 horas com criança não é uma coisa legal, né? Ainda mais, geralmente, no sábado, na sexta, né? Isso. Você trabalha até mais tarde, principalmente. Até mais tarde. Aí eu tava chegando 6, 8 horas da noite. E o Léo sempre bate no pé, né? Que a gente tem que dar prioridade pro trabalho. Só que eu falo pro Léo que não, que eu tenho que aproveitar os meus filhos. Porque quando eu chego em casa, tipo, 7, 8 horas da noite. Eu saio do salão 7h30. Eu chego em casa umas 8h20, às vezes. Porque aí demora pra achar um Uber. Chego umas 8h20. Eu chego em casa, passo na babá, cato meus filhos, levo para casa, dou banho, faço janta e eles dormem. Então, eu não brinco com eles. O único dia que eu tenho para brincar com eles é no domingo e na segunda. Só que na segunda eles vão para a escola. No domingo, eu tenho que descansar. Às vezes, a minha irmã pega eles um pouquinho para eu poder descansar no domingo. Então, é bem difícil. Tipo, nossa, às vezes eu fico, meu Deus, eu trabalho tanto para não faltar nada para meus filhos, só que está faltando eu. É muito difícil. Às vezes, eu chego em casa, o neném, oi, mamãe... E vem correndo, aí chega o outro também, aí veio o outro, aí o outro fica triste que eu não dou atenção para ele, começa a chorar. Ai, você não me dá atenção, você só dá atenção para o neném. Mas não é, porque o neném vem primeiro. Correndo, aí vem o outro, aí tipo, fica difícil, né? Às vezes eu chego estressada,
né? E às vezes eu não dou muita atenção para eles. Por isso que eu falei, né, que tem dias que eu até bloqueei minha agenda mais cedo, que eu sinto falta de ficar com eles um pouco. Tanto que esse final de semana, eu nunca pensei em levar meus filhos para algum lugar. E esse final de semana eu levei eles para Termas de Laranjais. Pensa, que desafio, levar 3 criancinhas pequenas para Termas. Meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, dei conta, foi muito gostoso. E aí eu vi que eu tenho que dar prioridade para meus filhos, senão não adianta só... tipo assim, eu penso dessa maneira. Eu não tenho que... Eu tenho que trabalhar para sobreviver. Eu não tenho que viver para trabalhar. Porque, se for assim, eu perco muita coisa da minha vida, principalmente meus filhos, né? Com certeza. Então é difícil. O nosso amigo aí do Casa Tramela, eu vou já começar a cobrar o patrocínio, viu? Porque ele está em todo episódio e ele é ligeiro, ele já faz a pergunta intencional. E se falar nisso, você me responde lá no WhatsApp, viu? Você não está me respondendo, preciso de sua resposta. Ele perguntou assim, ó, não que ele queira fazer a unha, mas qual o percentual do público masculino? Ou seja, homens também fazem pé e mão? Pelo menos aquela famosa base. Olha, pelo menos, eu gosto de fazer também o público masculino, só que lá no salão não muito, porque lá não aparece tanto o público masculino para fazer, né? Quando aparece é 1, 2... que ficou com vergonha, né? Que quer cortar. Só que em casa eu trabalho muito com o público masculino. Eu faço bastante. Na minha casa, na minha residência eu faço bastante, né? Também você tem 3 filhos homens, né? Já é bastante, sim, né? Eu tenho os colegas, né, de vida aí, de escola, tal, que até hoje fazem unha comigo e eu faço, sim, trabalho normal, um atendimento com excelência também. Passo a basinha deles, às vezes eu brinco, vou passar um pretinho, alguma coisa. Não. Mas eu trabalho, sim, com o público masculino, faço também. E, aliás, eu gosto também muito, porque é um procedimento mais rápido, só que eu cobro o mesmo valor, porque, né, é a mesma coisa. Rogério, então você pode ir lá fazer, que tem homem que faz unha, viu? Sim. Não é só você. Eu faço essas coisas, tá bom? Mas tá bom. Mas pode ir lá fazer. Agenda horário, vai lá. Tem mais aqui, ó. Rafaela Zúria, parabéns. Perfeito, unha perfeita. Cecília, parabéns. Fernanda, nossa senhorita do Conexões aí também, ó. Que história. Rian, história surreal, né? Que legal. Deixa eu ver aqui. E como foi para ela ser mãe sozinha com 3 crianças? É um assunto mais delicado, né? Que eu até comentei com o Marcelo no começo, que eu não queria muito comentar sobre isso. Só que eu vou comentar porque, né, é uma coisa que eu acho que as pessoas também devem saber, porque as pessoas acham que a nossa vida é fácil, né? Mas, gente, assim, as pessoas falam, é difícil ser mãe de 3 crianças sozinha. Gente, eu acho maravilhoso. Porque, assim, os meus filhos são cada um de um pai. Cada um tem o seu para não ter briga, né? Porque já sabe. Já tem a mãe dividida, então o pai, cada um tem o seu. E, assim, o único que eu tive mais contato foi o do primeiro, que a gente foi casado. O resto é sem comentários. E, assim, as pessoas ficam me perguntando, mas você não coloca na justiça, você tinha que colocar na justiça para te ajudar. Gente, eu coloquei na justiça, o pai do meu filho, ele foi preso, ficou 30 dias e saiu. Saiu devendo, acho que 9 mil para poder me dar. Mãe dele, tio dele, se juntou lá para tentar pagar, para tentar fazer. Acabou que, vamos deixar lá até os 30 dias. Deixou lá o fulano 30 dias. Fulano saiu, como se nada tivesse acontecido, não pagou nada e ficou por isso mesmo. Aí, acho que o tio dele incentivou ele a começar a pagar. Tanto que eu tinha conversado com o tio dele. Eu falei, olha, vocês podem achar que eu sou ruim. Só que eu tinha feito um combinado com ele dele dar pelo menos 250 por mês, que era R$50 por semana, para eu comprar as coisinhas mais simples para não faltar para ele. Porque como eu tinha 3, ele tinha que ajudar pelo menos com o dele, né? R$50 já tá ótimo. Porque eu comprava as frutas deles. Que eles não... Meus filhos, eles são muito... Eles comem bastante. São bem comelões. Homens, né? Meu Deus, meus filhos comem muito, muito mesmo. Então, tipo assim, eu falei, dá só 250 para ajudar, nada também. Aí a mãe dele, né, começou a incentivar ele a trabalhar. Eu agradeço até muito pela Adriana, porque ela foi uma sogra que, tipo assim, ela sempre foi durona, né? A gente não teve aquela convivência perfeita de sogra e nora. Só que ela, tudo que eu pedia para ela ajudar, ela sempre ajudou. Ela sempre comprou, tipo, tanto que antes de eu começar a trabalhar na Mel,
eu não tinha nada, eu chorava, porque eu não tinha como comprar o material do meu filho para ir para a escola. E era a primeira escola dele. Eu falei, meu Deus, eu não tenho um centavo para comprar o material do meu filho. Igual minha mãe comprava. Minha mãe comprava para os 8. Minha mãe dava um jeito, mas comprava para os 8. Minha mãe e minha avó. Tudo bonitinho, assim, as coisas. A gente sempre foi bem arrumadinho. A gente nunca passou fome. A gente, sabe, a gente foi umas crianças bem educadas pela minha avó e pela minha mãe, porque minha mãe também foi mãe solteira, né? Até o último menininho dela. E eu fiquei muito triste por não ter comprado o material do meu filho. Então, ela foi lá e comprou as coisinhas dele. Só que, hoje em dia, eu acho que, tipo assim, depois... ele ficou, acho que, uns 5, 6 meses dando a pensão do neném. Depois disso, saiu do trabalho e esqueceu também. Aí o povo, mas coloca na justiça. Eu falei, gente, ele vai ir preso, vai ficar 60 dias de novo e vai sair. Eu falei assim, antes de eu ficar me desgastando com isso, porque eu tinha uma crise de ansiedade tão forte, porque eu contava com aquele dinheiro e chegava no dia e ele não dava, que eu entrava em desespero, né? Aí eu falei, você quer saber? Eu mesma vou me virar, porque se eu ficar atrás disso, eu vou me desgastar psicologicamente. E depois que eu larguei isso para trás, minha vida foi outra coisa. Eu consegui cuidar mais dos meus filhos, eu consegui dar conta de tudo, sem precisar dele, né? Claro que Deus manda algumas pessoas para me ajudar, com certeza. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam, elas sabem disso, que eu sou muito grata pela vida delas. Só que eu prefiro ter paz. Prefiro ter paz do que razão, né? Vamos lá. Tem um espectador aqui, chama Marcos Roberto da Silva, conhece? Ele é primo do meu filho. É primo do meu ex-marido. Então, acho que ele falou para mim que, cara, você tem um futuro promissor, tem presença e desenrola muito bem na conversa. Foi para mim ou para Emily? Manda aí para mim aí que eu fiquei na dúvida. Você falou de mim ou dela? Se for de mim, obrigado. Se for dela, obrigado também. Então vamos lá, olha, o Leonardo tá aí ansioso aqui, demora muito. Leonardo, demora muito. Quem que diz que demora muito, né? Não vou nem falar nada pra te prevenir, pra te privar aí, ó. Não vou nem falar nada. Me assustou um monte o Léo. Falei, meu Deus, que vai me dar um choque agora de psicológico. Eu falei, não, ele me deu mais dica importante hoje. A importância dos processos, de superar os processos. A Natasha tá falando aqui. O Rian de novo, ó, Rian, não. É que você perguntou. Lídia. Eu não conheço ainda, mas já quero muito. Estou em Marília. Ela quer já lá conhecer você. Isso aí, Lídia, vai lá. Você é muito bem-vinda, viu? Você acha que foi uma pessoa forte para chegar até aqui e para aguentar tanta coisa? Olha, forte, eu não vou falar forte, porque eu não fui forte. Nenhum momento que eu passei da minha vida fui forte. Eu fui fraca em todas as partes. Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre tive fé, né? Eu sempre, como a gente era evangélico, minha mãe era evangélica, tanto que a minha mãe, quando faleceu, ela era missionária. Ela faleceu, ela estava na presença de Deus e antes dela ir, ela falava pra gente que independente de qualquer coisa que acontecesse com ela, era pra gente manter o foco em Deus, porque tudo que a gente precisasse, Ele ia suprir. E foi real. Tipo, quando eu estava com crise, eu pedia para Deus, Deus me ajudava. Quando eu precisava de alguma coisa, eu pedia para Deus, Deus me ajudava. Então, eu nunca fui forte. Eu sempre fraquejei em muita coisa mesmo. Fraquejo até hoje, né? Porque, assim, ninguém é forte, Marcela. Eu falo que ninguém é forte porque tem coisas da vida que a gente gosta de passar no silencioso. Eu mesmo não gosto de dividir nada com ninguém da minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa extrovertida, porque eu gosto de disfarçar muito bem os meus sentimentos ruins. Então, assim, as pessoas falam, a Emily é muito, vamos supor, dada. Ela é muito isso, muito aquilo. Não, gente, eu escondo muita coisa atrás desse sorriso. Às vezes o povo vê eu cantando. Mas quer se mostrar? Não, eu tô ali. Você gosta de cantar? Não, calma aí. Você assistiu o primeiro episódio até o final? Assistiu ou não? Não assistiu nenhum? Não, mas a Simone Macieira já me contou. Mas a Simone é uma dedo duro mesmo, me viu? Contou, amanhã você vai ver, viu, Simone? Ó, vou levar até assim cinta amanhã. Eu não acredito nisso. Não, mas é uma coisa que eu gosto, mas não que eu queira. Mas... Então eu vou fazer um diferente pra você hoje. Meu Deus. Pode ser pior. Meu Deus, parem. Você falou uma coisa que eu fiquei intrigado. Você falou que foi evangélica, que Deus supre todas as suas necessidades. Sim. Mesmo com todas essas respostas, o que te impede de ficar na presença de Deus? Nada me impede, Marcelo, porque eu abri mão de muita coisa desses dias para cá para me focar. Por isso, eu acho que é por isso que eu tive essa oportunidade hoje. Porque eu falei para Deus, eu largo tudo para o Senhor cumprir as suas promessas na minha vida.
E tem muita gente que olha para mim agora, tipo, nesse momento, e fala, nossa, mas como que se você largou as coisas de Deus, se você é isso, se você é aquilo? Eu falei, gente, Deus muda aos poucos, Deus não muda de um dia para o outro. Se Ele quiser me mudar de um dia para o outro, vai ser de um dia para o outro. Mas eu tô agora, nesse momento, eu tô na presença de Deus. Então você voltou para os caminhos do Senhor. Eu voltei. Eu falei para Deus que eu largaria tudo. Eu bebia demais. Todo final de semana eu bebia. Enchia minha cara. Chegava torta em casa. Deixava meus filhos com alguém. E sumia por aí. Voltava no outro dia. Então, tava bem torta mesmo na minha vida. Aí teve um dia que eu tava cansada. Eu falei, Deus, não tá adiantando. Eu não tô tendo mais felicidade nem bebendo, nem fazendo nada do que eu faço. Então, por favor, me salva de volta. Me socorre. E eu lembro que esses dias atrás eu falei assim, Deus, eu largo tudo. Eu largo bebida, eu largo tudo que eu faço, tudo de errado, para o Senhor cumprir a sua promessa na minha vida. Aí eu comecei na igreja, Deus começou a falar comigo através de pastores, e eu falei, então é isso, Deus, então tá nas suas mãos. Muito bom. Aí, ó, qual é a maior dificuldade na sua profissão? Fora chegar no horário. Olha, isso tem um dedinho do Leonardo. A minha maior dificuldade hoje é ser paciente. Eu sou uma pessoa que às vezes eu não penso muito para falar também, né? Às vezes eu acabo falando alguma coisa que a cliente fala, meu Deus, não, ela não está falando isso. Tem umas que já nem volta mais, tipo, nossa, o que ela falou? Ou o que ela fez? Ou às vezes a minha dificuldade é o meu temperamento. Agora, eu desliguei os microfones, tá bom? Olha, é terrível para aguentar, não é? Meu Deus. É só Jesus na causa. O Léo é duro, né? Olha, ele ainda não encostou, mas já tá difícil de aguentar o Léo, viu? Hoje ele mandou um textão desse tamanho pra mim. Ele manda textão pra você também? Não, pra mim não manda. Não? Eu mando pior. Ele gosta de digitar, né? Ele fala que eu sou uma pessoa que... Eu dou desculpa pra tudo. Eu sou a pessoa que dá mais desculpa, sou eu. Tipo, ele fala alguma coisa e tem desculpa pra aquilo. Ele é terrível. Daniele Silva. Minha irmã. Também sua irmã. Muito linda essa história. Aí ela fez uma pergunta. Você pensa em conquistar o quê mais no futuro com sua profissão? Olha, eu não quero conquistar bens materiais, porque eu sei que isso eu não vou levar, né? Eu só quero ver minha família bem, principalmente meus filhos, meus irmãos, minha avó, minhas tias também, que sempre teve do lado da gente depois que a minha mãe faleceu. Mas eu quero conquistar, tipo assim, a liberdade de poder dar o melhor para os meus filhos e para minha família. Eu quero conquistar a liberdade de poder um dia sair com a minha família ver alguma coisa, vamos passear em algum lugar, então vamos. Eu quero comer isso, então vamos num lugar, tipo, ter de tudo, sabe? Mas bens materiais assim mesmo, tipo, só se for da permissão de Deus mesmo. Se Deus quiser falar, filha, isso aqui é para você, presente seu, aí amém. Mas contrário disso... Hoje você tem sua casinha? Não. Você mora... moro de aluguel. Mas você mora sozinha? Moro com os seus filhos? Eu e as crianças. Que legal. Sim, eu e as crianças. Depois que eu tive meus filhos, eu sempre coloquei na minha cabeça, né? Não dá para mim morar com ninguém, por causa dos meus filhos, vai dar trabalho, isso, aquilo, então tem que morar sozinha, eu tenho que dar um jeito. E graças a Deus tem me sustentado até hoje para morar sozinha com meus filhos, ter a liberdade deles, brincar na casa deles, fazer o que eles quiserem e pronto. Legal. Mais uma. Aí, ó, o Rian falou assim, ó, ele tinha 13, Raíssa tinha 11 e Natan... 8. Isso. Ele falou aqui. Foi mesmo, os 3 se divertiram. O Natan e Eliezer, né? As crianças em termos. Aí a Rafaela, do Léo. Emily, como você se vê hoje na sua profissão, na sua vida pessoal e profissional? Como que eu me vejo? Uma pergunta difícil, Rafa. É uma pergunta difícil, que embaralha a minha mente. Porque eu não consigo misturar, conversar sobre as duas coisas. Ou eu falo do meu pessoal, ou eu falo do meu trabalho. Porque... Então, peraí. Então vamos separar. Como você se vê hoje na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal... Assim... Como que eu falo? Assim, ó, abrindo a boca, pondo som. Aí as palavras vão surgindo e você vai dando a resposta de como você se vê na sua vida pessoal. Olha, na minha vida pessoal, eu me vejo uma menina muito forte, teimosa e... Não sei se essas são as palavras certas, né? Mas uma
Uma menina batalhadora, bastante. Na minha vida pessoal, eu luto por tudo. Tudo. Tudo para dar certo. Agora, na minha vida profissional, eu me vejo ainda gatinhando. Porque foi uma oportunidade que eu comecei agora, com 7 meses. Estou aprendendo muito. Igual, eu fiquei muito feliz desses de eu ter conversado com o Léo e ele ter falado que eu dei um passo muito importante esse ano. Só que eu não consegui ver qual foi o passo importante que eu dei. Por quê? Porque eu foco muito em surpreender as pessoas, né? E eu sei que eu sou um pouco trabalhosa, porque realmente eu nunca trabalhei assim com empresa, esses negócios assim. Eu nunca, igual eu falei pro Léo, eu nunca soube fazer mais do que um trabalho bem feito, não sei mais do que um trabalho bem feito e pegar minhas coisas e ir embora. Para mim, eu tenho que fazer só isso, mas não, é muito além, né? Porque no trabalho você tem que lidar com pessoas, no trabalho você tem que lidar com temperamentos diferentes de você. É muita coisa, é muita coisa, de verdade, porque, igual o Léo falou, que eu estava muito estacionada. E realmente eu estava. Eu e a minha parceira de trabalho, a Adriele, beijão, gata. A gente estava muito estacionada lá no salão. Ele falou que a gente não estava agregando alguma coisa importante para o salão. E realmente, depois que ele falou, todas as vezes que o Léo conversa comigo, por ele ser um mentor, um gestor, né? Eu chego em casa e eu analiso tudo que as pessoas me falam. Eu falo, nossa, é verdade, eu não estou boa nisso. Nossa, eu não estou naquilo. E depois que ele me falou que eu não estava, eu falei, meu Deus, mas o que eu preciso agregar? O que eu preciso fazer? Aí começou a surgir ideias de fazer com o cliente. Tipo, ele falou que ia trazer uma pessoa para o salão, que essa pessoa ia tirar eu e a Adriele do comodismo. Aí trouxe a maravilhosa, né, a profissional lá, que trabalha com a gente agora, a Bia Berck, né, que é a unha que ela faz, ela trabalhava no salãozinho dela, Unhas por Bia. E, tipo assim, todo mundo leva como se ela fosse vamos supor... que ela fosse uma pessoa... Ai, como que eu falo, meu Deus? Que a gente somos contra? Não, porque quando ela chegou no salão, que ela viu lá, eu ainda olhei pra cara dela e falei, nossa, parece ser uma menina legal, né, tal. Só que eu acho que de tanto o povo ficar, que ela é isso, que ela é aquilo, a gente acaba criando um ranço pela pessoa sem conversar com a pessoa. Entendeu? E foi isso que aconteceu, né? Aí a gente começa a criar um ranço de tanta pessoa ficar falando, enchendo a cabeça da gente. Que ela é isso. Que ela trouxe isso. Que ela trouxe aquilo. Gente, cada um trabalha do teu jeito. Infelizmente. Se eu não tinha ainda... se eu não tinha ainda colocado alguma coisa em prática novo no salão, é porque eu ainda estava estudando. Eu não queria, tipo, de uma vez, para falar, nossa, do nada. Não. Porque, igual eu falei, eu não tenho cursos ainda de alongamento, mas faço um trabalho bem feito. Só que eu quero ter um curso para eu poder chegar lá na frente e falar, nossa, eu consegui, e eu acho que se não fosse pelo curso, eu não tinha conseguido. Porque quando a gente faz o curso, a gente se especializa, a gente vai além, né? A gente abre a visão sobre aquele trabalho. E eu não tinha feito nada ainda. Ela não, a menina já foi professora, deu aula, já lidou com várias alunas, entendeu? Só que eu acho que, assim, eu precisava da Bia, a Bia precisava de mim. Porque a Bia, ela tem um temperamento dela, eu também tenho o meu. E, por coincidência, a gente somos do mesmo signo, né? Virginiana, é um pouco difícil de lidar. E eu acho que, assim, ela não é minha inimiga. Eu não tenho nada contra ela. Só que eu fiquei muito chateada do povo ficar, tipo, jogando que eu tinha alguma coisa contra ela. Eu nunca tive nada contra ela. Nada. Eu nem conhecia ela. E eu achei muito importante também a entrada dela, porque a gente mudou mesmo, a gente abriu a visão mesmo, para muita coisa no sabão. E eu achei bem legal, sabe? Porque a gente saiu do comodismo e depois parece que, assim, eu não vendia os meus trabalhos. Quem vendia meus trabalhos era a Rafaela, a esposa do Léo. Vendia minha esmaltação em gel, vendia minha fibra. E depois que a Bia entrou, parecia que eu estava ficando para trás. Aí eu falei, não, vou ter que começar a vender também. Aí toda vez que eu atendia cliente, eu falava, olha... tem esmaltação em gel. Aí a cliente, mas eu não gosto, porque a esmaltação em gel acaba com a unha, alongamento acaba com a unha. Eu acabava convencendo a cliente a fazer o procedimento para ver que não era aquilo. E a cliente hoje faz até hoje comigo, desde quando começou. Porque não acaba com a unha, porque tem muita gente que fala, né? Mas cada um tem o seu trabalho. Ela trabalha com unhas naturais, é um negócio bem difícil, porque ela trabalha com unhas naturais e eu trabalho com extensão de unhas. Então é bem diferente o trabalho da outra. Muito bem. Não tem que fazer
parte 2, 3, 4, 5, 6, porque tem bastante coisa para conversar, né? Meu Deus. Eu só fiquei curioso os apelidos que sua mãe colocava em vocês. Ah, não, a mãe colocou muitos apelidos para mim. O Natan falou que a mãe colocava muito apelido nele, né? Para vocês, né? Para ele. Eu li errado aqui. O pessoal tá adorando a história, bem legal, né? E como é a relação sua com seus irmãos? Olha, relação com o irmão não é fácil, gente. Ainda mais vários, né? Ainda mais 8, né? Nossa, não é fácil, de verdade. A gente é em tapas. Mas eles estão todos aqui, ó. Não valeu, viu? Você pagou pros irmãos, pros tios, pras tias. Fica tudo aqui no podcast. Por isso tá Não dando paguei, bastante não. gente aqui, viu? A gente vive muito entre tapas e beijo. Por quê? Porque eu fui a primeira a ter filho, né? E eles olhavam meu filho. Hoje em dia é uma guerra para quem vai ficar com o filho do outro. E ninguém quer ficar com o filho de ninguém, acaba no final. E a gente briga muito por causa disso, por causa de criança, né? E minha irmã, a Laura, por causa de dinheiro. Porque a gente pede muito dinheiro emprestado para ela e ela fica brava. É uma loucura. Meu irmão também, o mais velho. Acho que ele não deve estar assistindo Quem agora. que é o mais velho? É o Richard. Não, tá o Natan e tá o Rian. Sim, eles são os mais novos. Mas é uma relação gostosa, viu, gente? Até. Porque a gente tá em tapas e B, a gente tem nosso grupo de irmãos, né? Por ser 8, a gente tem nosso grupinho de irmãos. E quando um briga com um, o outro já sai do grupo, aí o outro vai repescar, é aquela loucura toda. Mas a gente se ama muito. Muito bem. E eu amo muito meus irmãos, e o que eu puder fazer por eles, eu faço. Então é o seguinte. Pessoal, que música que vocês querem? Canta ou não canta? Eu vou fazer as outras duas antes, e aí vocês colocam se ela tem que cantar ou não. Ah, tá não. bom? Já estão pedindo para cantar aqui já. Mas vamos lá. Ó, você tem 3 desafios. O primeiro é você olhar para aquela câmera lá, ó, e você fazer uma declaração de amor pelos seus filhos. Isso é fácil. Então vai lá. João, Yuri e Caio. A mamãe quer falar pra vocês. Sei que vocês é muito novinho pra entender hoje, mas a mamãe é muito bruta com vocês, mas um dia vocês vão saber por que é. Um dia vocês vão saber por que a mamãe é bruta desse jeito com vocês. Porque vocês não podem ver o mundo fácil, ver como se ele fosse fácil, porque ele não é fácil. Então, hoje em dia eu sou bruta com vocês para vocês aprenderem que nada é fácil, nem a mamãe de vocês. E lá na frente vocês vão entender e vão dar valor muito por tudo que a mamãe fez por vocês. A mamãe ama vocês. Mas vai ficar gravado. E aí depois você vai poder mostrar pra eles, né? Sim. Aí você grava, fala assim, ó, a mamãe foi lá no podcast e falou que ama muito vocês, né? Olha lá, o pessoal tá pedindo até a música, até a música, que tá sendo bem votada, hein? Os caras aqui estão animados aqui. Agora você vai cantar, então, porque a última fica por final. Gente, agora acabou de chorar, vai ser Mas você canta bem, você manda muito bem. Estão pedindo Jó. Meu Deus, Jó. Mas tem que cantar inteira? Pode ser umas 2 músicas inteiras, se você preferir. 2 músicas inteiras, meu Deus. Uma só. Olha pra lá e solta a voz, que o microfone é seu. Famosa no Raul Gil. Ai, meu Deus. Peraí, só um minutinho. Porque... Fica tranquila, tá tudo bem. Vamos lá. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
chega, gente. Eita, nós! Não vale que depois eu sou uma manteiga derretida. Eu choro assistindo filme. Esse louvor, ele mexe muito comigo, né? Porque quando a gente perdeu minha mãe, a gente louvou ele no velório. Mas ele mexe muito comigo, eu não consigo nem cantar ele direito. Muito bem. Muito bem. Agora você vai olhar mais... Tá de sacanagem, né? Até a gente se emociona aqui. Esse podcast não vale, viu? Tem que parar. Que se eu for, vamos tirar do ar, muda tudo, porque não pode. Ó, tá até... Marcelo chorou, por gente. Não dá pra pegar na câmera, ele chorou. Você vai continuar lá e você vai fazer... Tem muitas pessoas que passaram ou ainda vão passar pelo que você passou, e você já está um pouco mais à frente. Então, olha para aquela câmera e faça... dê uma frase ou um conselho para quem um dia ou está lá pensando. Esse dia eu estava passando pelo viaduto da Via Expressa, eu e a minha esposa, e tinha um rapaz querendo se jogar e nós fomos lá e podemos ser bênção na vida dele, né? E eu acredito que esse podcast, essas conversas do final podem mudar a vida de pessoas. Sim. Então, olha para aquela câmera e dê uma frase motivacional ou um conselho para quem possa estar passando ou passou por situações adversas. Para você que passou por um pouco do que eu passei ou por coisas piores, porque eu sei que nenhuma batalha é pior que a outra, é igual a outra, né? É sempre pior uma que a outra. O que eu tenho para falar para vocês é que, independente de qualquer coisa, da situação que você esteja, que você está achando que é o fim, a única coisa que eu fiz foi entrega tudo na mão de Deus. Fala, Deus, essa prova é sua, tudo que eu estou passando agora é o Senhor, e o que você passou no passado não resume o que você vai ter no futuro. Porque eu mesmo desisti muitas vezes de mim, da minha profissão. Eu mesmo desisti mesmo de fazer igual eu conversei, né, esses dias com algumas pessoas. E falei que eu tinha desistido esses tempos atrás de fazer unha, de fazer tudo, porque estava uma pressão muito grande em cima de mim. Só que uma pessoa do nada chegou em mim e falou assim, você está no caminho certo. Porque se você não estivesse no caminho certo, você não estaria passando por nada disso. Você não estaria passando por humilhação, você não estaria passando por dificuldades, você não estaria passando por tudo que você está passando agora. Então, assim, tudo, independente da situação, tudo que você está passando, coloque na mão de Deus. O seu passado não resume o seu futuro. Muito bem. Pessoal, eu tenho uma informação importante para vocês. Quinta-feira tem Conexão Podcast. Mas eu quero deixar aqui aberto para você ir lá no meu no Instagram, do Conexão Podcast Marília, e me dizer, melhor de quinta ou de terça? De repente a gente pode trazer para terça, porque quinta-feira começa a ter bastante coisas para ser feito e de repente no começo da semana é melhor, né? Não vou falar na segunda para não ficar com o do meu amigo André, do Mente que Pode, para não dividir o público, para a gente poder assistir um do outro. Mas na terça-feira, se você acha que pode ser de terça, manda lá pra gente poder pensar em possibilidades. Estou gostando de repente, um novo momento aí, né? Um novo horário. E em janeiro, põe aqui na minha, para mim, meu amor, por favor. Eu estou de ladinho. Isso. E em janeiro, nós vamos começar uma mentoria chamada Código da Conexão. Tem sido um sucesso, gente, de verdade. Tenho me surpreendido com a aceitação das pessoas, mas ainda tenho poucas vagas. Eu quero desafiar você que precisa aprender mais sobre vendas, sobre posicionamento. Procura a gente. Não fique de fora por conta do dinheiro. Se projete, se possibilita. Eu entrei numa mentoria recentemente, tive resultados fantásticos, inclusive foi aí que eu fui para Florianópolis. E você está com pessoas se desenvolvendo, você vai chegar a lugares que você não imaginava poder estar. Eu passei por isso lá em Florianópolis. E digo para você que 2025 vai ser o ano da virada. Você precisa se preparar, senão você não vai conseguir chegar onde você precisa. E aperte o cinto, porque em maio nós vamos ter pessoas de peso no Conexão Empresarial, que é o evento que nós fazemos para empresários em Marília. Então, fica antenado, porque março, maio,
julho, agosto, outubro e novembro terá os Conexões Empresarial. As datas já estão fechadas, nós vamos começar a comunicar para vocês a partir da semana que vem. Emily, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado. Eu quero agradecer o pessoal da Mask Professional, minha esposa. Tem aqui o B-Unique Sept Hair, né? Docinho de caneca, que faz essas canecas maravilhosas pra gente. Ó, se você quer caneca agora pro final do ano, dê caneca de presente lá no Docinho de Caneca. Vai lá no Instagram, chama a Alessandra e faz o seu pedido. Fala que foi do Conexão Podcast, né? O pessoal aí da AIK, da Toledo, brinde personalizado. Gente, obrigado pelo carinho. Tamo junto e até quinta-feira, porque hoje é terça e quinta é dia de Conexão Podcast. Até logo.